Bom dia com propósito. Porções diárias de sabedoria que vão transformar sua vida. Olá, muito bom dia! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Bom Dia com Propósito. Que alegria ter você por aqui, um prazer enorme. Começando aí mais uma semana abençoada. Eu quero abençoar a sua vida nessa manhã, abençoar os seus negócios, abençoar a sua família, a sua casa. Você que é novo por aqui, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Ellen Silva. Estou com você de segunda a sexta, às 7h01 da manhã, neste programa Bom Dia com Propósito, trazendo para você que sempre uma palavra de vida. Claro que nós sempre visamos trazer para você aí crescimento espiritual, cura emocional, né? Fazer você se entender enquanto pessoa à luz da palavra de Deus, como Deus vê você, como você deve se enxergar. Tem uma frase que eu gosto muito que diz: assim é como você se percebe, as pessoas te percebem. Ou seja, a percepção que o mundo tem de você lá fora, ou as pessoas à sua volta têm de você, é a mesma percepção que você tem de si mesmo. Entendeu? Então, se às vezes você pensa assim, as pessoas me acham boba, as pessoas me acham isso, as pessoas me acham aquilo. Então, essa é uma percepção que você tem de si mesmo. Porque, via de regra, lá fora as pessoas às vezes estão aplaudindo, admirando, encantadas com o seu esforço, com o seu empenho, com a sua dedicação, com a sua ousadia, com a sua coragem. E você às vezes está se sabotando, achando que as pessoas estão pensando o contrário, te perseguindo mentalmente. E isso diz muito sobre como você se vê. Mas esse não é o assunto central essa manhã, né? Falar como você se vê. Mas essa manhã nós vamos falar, estamos talvez destruídos, quebrados, mas, estamos talvez quebrados, mas não destruídos, essa é a palavra. E eu quero convidar você nessa manhã, por gentileza, copiar o link dessa live e compartilhar com alguém para chegar a tempo de ouvir a mensagem aqui ao vivo, a mensagem que nós compartilharemos essa manhã, tá bom, queridos? Queridos, a mensagem que nós vamos compartilhar está no segundo livro de Coríntios, capítulo 4. Quem escreveu foi o apóstolo Paulo. E nós vamos entender o que Paulo diz para nós a partir do versículo 5. Sobre essa questão de, talvez nós estejamos sendo quebrados por Deus, triturados, moídos, passando por um desafio que está nos refinando. Mas não seremos destruídos, mas não seremos abandonados, mas não seremos rejeitados pelo próprio Deus. Vamos ler o versículo 5 de 2 Coríntios 4, tesouros em vaso de barro. Palavras assim poéticas de Paulo, mas muito realistas e que são muito atuais também, né? E vem dizer assim, versículo 5, eu vou ler na NVI, Nova Versão Internacional, uma linguagem simplificada para facilitar a compreensão. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, Senhor. Está dizendo, aliás, seria interessante você fazer uma leitura minuciosa, versículo por versículo, a partir do versículo 1. Mas eu vou me atentar com você aqui a partir do versículo 5. Olha, nós não pregamos a nós mesmos, mas nós pregamos Cristo, Jesus Cristo, nosso Senhor. E a nós como escravos de vocês, por causa de Jesus. Paulo se colocando ele quanto apóstolo e todos aqueles que com ele propagavam o evangelho, se colocando na condição de escravo. Ou seja, me coloco como escravo de Cristo aqui para trabalhar arduamente, sabendo que a minha recompensa eu não vou receber aqui na terra, vou receber no céu. Paulo utilizando essas palavras. Em seguida, no versículo 6, ele diz, pois foi Deus que disse, das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Vou já explicar para você. No versículo 7, mas temos esse tesouro em vasos de barro. Para mostrar que este poder que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Faço uma pausa aqui para entender com você que Paulo está dizendo, olha, podem levantar calúnia contra a gente, podem levantar fofoca, mentira, podem nos difamar por aí, nos chamar de que quer que seja. Eles podem fazer o que eles quiserem, tentar. Os nossos adversários de nossas almas, endurecendo o coração de pessoas invejosas, pessoas perseguidoras, pessoas que não estão contentes com o nosso posicionamento, com a nossa iniciativa de falar de Jesus, com a nossa iniciativa de viver o evangelho, mais do que falar, se necessário, em último lugar nós falaremos, mas principalmente a nossa missão é viver esse evangelho. Perdão, deixa eu só fazer uma correção aqui no meu microfone, para diminuir os ruídos. Queridos, a palavra de Paulo para o nosso coração nessa manhã é fortíssima, porque ele está dizendo, olha, o que nós estamos anunciando, o que nós estamos fazendo, o que nós estamos levando, não é uma mensagem nossa, não é algo que veio da nossa imaginação, da nossa criação, da nossa inspiração própria.
é algo que vem do céu, e sendo algo celeste, esse algo é muito mais profundo, nem chega a ser um algo, mas chega a ser o próprio Mestre, o próprio Jesus. Nós estamos transmitindo Jesus para a vida das pessoas, com as nossas ações, principalmente, com as nossas atitudes e com as nossas palavras. E Paulo vem dizendo, olha, Deus disse, das trevas resplandeça a luz. Muito interessante o versículo 7, mas temos esse tesouro em vaso de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Ou seja, é dom, é dádiva de Deus. Tudo que a graça para nós suportarmos as aflições sem ficar desesperados, sem entrar em pânico. Meu Deus, eu conheço pessoas, eu enquanto advogada, que atuo como advogada, eu conheço pessoas que chegam para mim, às vezes com suas demandas particulares, e essa pessoa chega, às vezes, com tanta indignação, tão embriagada de ódio, de desejo de vingança, que às vezes é confundido com justiça. Em outro vídeo eu posso trazer essa comparação, essa diferenciação para você entre a vingança e a justiça, que a sociedade muitas vezes clama por justiça, mas não é justiça, por trás ali é uma sede de vingança. E muitas pessoas chegam para mim querendo promover algum tipo de vingança através do poder judiciário. E o que me admira mais, o que me entristece, melhor dizendo, é que algumas dessas pessoas se dizem cristãos. E aqui é que fica um ponto, um gargalo na nossa garganta. Aqui, um nó. Será que a gente está demonstrando Cristo com as nossas atitudes? Será que a gente está sabendo relevar algumas situações? Será que a gente está sabendo abrir mão, às vezes, de algo que vai só prolongar mais dor, vai prolongar mais difamação, vai prolongar mais conflito, vai prolongar mais a lide, nós chamamos de lide na linguagem jurídica, que é estender isso, levar para o Poder Judiciário, passar para o vexame, ter que provar aquilo, né? Não estou dizendo aqui, pelo amor de Deus, que você não deva procurar seus direitos em algumas situações excepcionais, é claro, principalmente quando estamos falando de crime, de algumas outras situações específicas, você deve procurar o Poder Judiciário, deve requerer o que lhe é de direito. Estou falando de situações que facilmente poderiam ser resolvidas num diálogo, numa mesa de conciliação, uma mesa de autocomposição, a gente chama isso no meio jurídico, onde haver ali um mediador de conflitos, conversando sobre a situação e promovendo um acordo, às vezes esse acordo pode acontecer ainda no seio religioso, né? A depender de qual comunidade que você faz parte, isso não importa no momento. Você pode ali procurar uma liderança saudável, madura, e pode mediar esse conflito. E às vezes não, as pessoas nem querem procurar essa alternativa, elas querem vir diretamente com o discurso, né, procurando a gente enquanto advogado, com o discurso de eu quero acabar com a vida dele, eu quero que ele pague, eu quero que ela pague, eu quero que ele sofra o prejuízo, eu quero que ela sofra. E acontece muito isso, por exemplo, em processos de divórcio, apesar de não ser minha área de especialidade, mas é algo que a gente vê ali nos olhos da pessoa, ela pegando ali um veneno, bebendo esse veneno, que é o ódio, esperando que o outro morra. É isso que acontece, infelizmente, onde há ódio, onde há rancor, onde há ressentimento. Mas a palavra que eu quero trazer para você essa manhã não é exatamente sobre o ódio, mas sobre, talvez nós estejamos sendo quebrados por Deus. E aí eu vou repetir aqui as palavras filosóficas de Paulo, que eu acho muito lindo. Ele está dizendo aqui no versículo 8, ó, de todos os lados, ó, de toda maneira, de todo modo, enfim, qualquer situação. Nós somos pressionados, mas não desanimados. Opa, tem alguém nos pressionando para que a gente ceda, para que a gente abra mão dos nossos princípios, para que a gente se desvie um pouco, tenha algum tipo de desvio de caráter, para que a gente escandalize de alguma forma, principalmente se formos uma figura pública, sendo ou não sendo, ainda que sendo uma pessoa que está no anonimato. Nós precisamos ter essa preocupação de, ainda que estejamos sendo pressionados, a gente demonstre o quê? Não ficar desanimados. Olha, de todos os lados somos pressionados, mas não ficamos desanimados. Ou seja, nós permanecemos com o ímpeto, com a força, com a coragem, com a ousadia, cientes que Deus está conosco. É muito forte isso, é muito interessante. Eu sei que no meio do campo de batalha, da jornada chamada vida, às vezes lidando com pessoas que são extremamente frias, perversas e às vezes calculistas, é desafiador para nós, é claro que é desafiador. Você manter a postura, manter a posição, manter a palavra, você deu a palavra, às vezes você está sofrendo um prejuízo financeiro, às vezes você está sofrendo um prejuízo, um risco, está correndo o risco de alguém falar mal, de você interpretar mal, tirar fora do contexto aquilo que você falou, entre outras coisas. E manter esse posicionamento, ainda que sendo pressionado, não desanimar, é muito desafiador. Mas é claro que o Senhor está conosco, porque em seguida Paulo já vem dizendo, olha, a gente fica perplexo, ficamos perplexos, mas não desesperados. Ou seja, a gente fica chocado quando aquela pessoa inventa uma coisa sem pé, sem cabeça, uma mentira lá das catatumbas, né, das profundezas do mal, contra a gente, inventa uma mentira, inventa uma calúnia, inventa aí alguma forma de manchar a nossa imagem, de impedir da gente alcançar nossas bênçãos, da gente prosperar, da gente chegar aonde Deus quer que a gente chegue.
E às vezes tem sim essas pessoas perseguidoras, essas pessoas invejosas, essas pessoas que infelizmente não têm caráter, né? E quando nós lidamos com essa situação no seio familiar, às vezes, né, dentro da nossa família, na comunidade religiosa que a gente faz parte, a gente não está imune. Nenhum lugar está imune, gente. Aonde tem gente, tem perigo, tem risco. Aonde tem pessoa, na comunidade religiosa tem o quê? Gente. Então, onde tem gente, tem problema, né? Não é uma comunidade de pessoas perfeitas, não é um ajuntamento de gente perfeita. Pelo contrário, ali é onde há mais pessoas doentes procurando a cura. E nós precisamos desse pai empático, ter essa visão madura de entender, não estou indo para aquele lugar e encontrar um monte de gente sã e completamente curada e completamente madura, não. São pessoas que estão vivendo o processo de construção, dia após dia, sendo lapidado, moldado por Deus como um vaso de barro na mão do oleiro. Certo, meus queridos? Talvez eu esteja falando um pouquinho rápido, né? Mas vou pegar ainda aqui no versículo 9, palavras de Paulo. Somos perseguidos, mas não abandonados. Aqui está a chave de ouro. Isso aqui me faz lembrar Daniel na cova dos leões. Perseguido, mas não abandonado. Mas não entregue. Pode estar ali cercado, rodeado de leões. Da mesma forma com seus 3 amigos que receberam o nome babilônico, Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Esses 3 amigos que foram lançados na fornalha de fogo, ou seja, foram perseguidos por professar uma fé diferente daquelas pessoas a qual eles conviviam ali, porque eles eram estrangeiros naquele território. E o rei dali queria ser adorado, inclusive ergueu uma estátua para ser adorado. Aquele governante não tolerou essa indiferença religiosa. Nós vemos aí já como é que se diz? Algo desde os primórdios, né? Esse conflito religioso, que é uma raiz de tantas, origem de tantas guerras, né? As pessoas não aceitando a religião do outro, tentando impor aquilo que elas creem, que elas acreditam. Isso é completamente contra os princípios judaicos cristãos que a gente segue, contra os princípios de Deus, contra os mandamentos de Deus. Não é porque nós professamos a nossa fé, acreditamos naquilo que está escrito, no que nós chamamos de Bíblia Sagrada, e nós temos que enfiar isso goela abaixo a alguém. Se você me segue aqui mais tempo, já sabe que esse é o meu discurso. Nós não devemos, não podemos, não temos o direito de querer forçar ninguém a nada. Inclusive, o próprio Jesus nunca forçou ninguém a nada. Ele espera que as pessoas venham por vontade própria, livre, espontânea vontade, sem força, sem violência, sem pressão. Mas não foi o que aconteceu no contexto de Daniel, no livro de Daniel e com os seus amigos. Mas quando eles foram ali lançados na fornalha de fogo, quando Daniel foi lançado na cova dos leões, se cumpre aqui o que Paulo já vem dizendo aí, né, aqui no Novo Testamento, 2 Coríntios 4, que ele diz, olha, versículo 9, somos perseguidos, mas não abandonados. Lindo, né? Mas ainda a continuação ele diz, abatidos, mas não destruídos. E foi onde nós paramos a leitura. Abatidos, mas não destruídos. Para e pense. Alguma coisa que você viveu nos últimos dias abateu a sua fé, te desanimou, seja dentro da sua casa, seja no seu local de trabalho, onde, no meio que você está inserido, alguma coisa assim te deu aquela murchada na fé, aquele desânimo, aquela descarga energética de tá dando tudo errado, vai tudo de ladeira abaixo, você não vai conseguir, você não é capaz, você não é merecedora, você não é merecedor. Algo nesse sentido aconteceu? Então, a palavra pro seu coração nessa manhã é abatidos, ou seja, alguma coisa alguém vai fazer em algum momento que talvez possa te abater, possa atingir o seu coração. Né? Mesmo que o Espírito Santo venha com aquela blindagem poderosa chamada graça, paciência, longanimidade, temperança, e a gente resista ali os impactos desses ataques com palavras, com ações, né, com perseguições, mas ainda assim, se o nosso coração for atingido de alguma forma, e isso causar um abatimento no nosso coração, ou seja, se formos abatidos, o desfecho de Paulo aqui no versículo 9 de 2 Coríntios 4 é, não seremos destruídos. Abatidos talvez, mas destruídos jamais. Essa é a palavra de Deus para o seu coração nessa manhã. Espero que você guarde, assim como disse Davi, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Essa é a palavra de Deus para você nessa manhã. Para você começar a semana aí com os 2 pés na porta, né? É uma linguagem grosseira, mas tipo assim, com todo gás, com todo vigor, com toda a fé. Ou seja, venha o que vier, eu sei que não estou abandonado, eu sei que não serei destruído, eu sei que ainda que eu esteja perplexo com tamanha traição, com tamanha mentira, com tamanha calúnia, ainda que eu esteja perplexo, não ficarei desesperado. Porque não é só o conselho de Paulo, mas é a orientação de que aqueles que andam com o Senhor Jesus Cristo, aqueles que têm o Espírito Santo no seu coração, não fica descabelado, não entra em desespero, não fica ligando para um e para outro, mandando mensagem, enlouquecendo um, pirando o outro, surtando um, surtando o outro, não. Aqueles que têm fé, aqueles que têm humildade, aqueles que têm o coração inundado da graça do Espírito Santo, certamente permanecerão firmes e inabaláveis. Posso orar por você nessa manhã? Então coloque seus pedidos de oração aqui no chat. Eu vou orar agora pela sua vida. Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso que está no céu, o Senhor é a minha luz, a minha salvação, aqui eu temerei.
O Senhor é a força da minha vida, de quem eu terei medo, meu Deus, quando os malvados, os meus adversários e meus inimigos intentarem contra mim. A tua mão poderosa me sustentará. Nessa manhã, nesse momento aqui de comunhão, nesse momento aqui, a qual nós estamos celebrando a palavra que o Senhor trouxe para o nosso coração essa manhã, eu quero dizer que o Senhor é bem-vindo no nosso coração, na nossa vida, para assim inundar a nossa semana de aprendizados, de boas experiências, e até para fazer parte das experiências negativas, nos ensinando a olhar com a ótica mais madura, a enxergar o crescimento, a maturidade no meio do problema, no meio da perseguição, no meio da adversidade, como disse Paulo, ainda que abatidos não seremos destruídos. Senhor, não deixa o nosso inimigo triunfar, não deixa o nosso perseguidor rir da nossa cara, como orou Davi, sempre tantas as vezes pedindo, me livra do perverso. Senhor, em nome de Jesus, toma nas nossas mãos essa semana, que seja uma semana recheada de bênçãos, meu Deus, que seja uma semana recheada de crescimento espiritual, de, meu Deus querido, de renovo, de força, vigor e graça, para nós orarmos mais, para nós jejuarmos mais, para nós nos aproximarmos de Deus, para o nosso coração se inundar da graça salvadora do Senhor. Meu Deus, eu oro por essa pessoa, onde ela estiver, que estiver me ouvindo, que a casa dela seja guardada, inundada da presença de Deus, que os seus negócios sejam abençoados, que a sua oração seja respondida, o seu pedido individual particular seja um pedido de cura, seja um pedido de salvação, de restauração, de cura emocional também. Deus, em nome de Jesus, toma essa pessoa nas tuas mãos. Ó Pai, eu entrego a minha vida nas tuas mãos, entrego esse canal nas tuas mãos que tem crescido com a graça e a misericórdia do Senhor, que alcance quantas vidas o Senhor quiser, que o Senhor faz o teu querer no teu tempo, da tua maneira, ó Pai. Obrigada porque nós vencemos mais uma vez o desafio de estar aqui. Louvado seja o teu nome. Muito obrigada por ter nos sustentado até aqui, Senhor. Muito obrigada por todas as pessoas boas, maravilhosas, todos os facilitadores, companheiros, amigos que o Senhor tem colocado no nosso caminho. Todos aqueles que apostaram na gente, no nosso ministério, que o Senhor tem sustentado, que o Senhor tem apresentado para nós, os teus amigos. Muito obrigada pelos projetos, pelos sonhos, pelas metas, pelos objetivos que nós estamos caminhando para alcançar, que o Senhor está amadurecendo o nosso coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Blinda o nosso coração de uma humildade sobrenatural, para que quando vier o tempo de honra, o tempo de glória, o tempo de exaltação do Senhor, nada nos atinja, nada nos abale, nada, Senhor, nos impeça de reconhecer que a glória, a honra e o louvor é somente teu, e que o Senhor não divide a sua glória com ninguém. Deus, em nome de Jesus, muito obrigado por estar aqui, muito obrigado por nos ouvir, e muito obrigado por essa palavra. Ainda que abatidos, não seremos destruídos. E nós confiamos de todo o nosso coração, Senhor. Louvado seja o teu santo nome. Amém. Amém, meus queridos. Deus abençoe sua vida de uma forma especial. Eu senti algo glorioso aqui nessa manhã. Aqui eu senti algo especial, algo único. E espero que você tenha sentido também. Espero que Deus tenha tocado você. Se você sentiu, comenta aqui embaixo. Grandes coisas o Senhor ainda vai fazer na vida de você que está me assistindo. Eu quero agradecer por você fazer parte desse projeto que é o Bom Dia com Propósito, que tem como objetivo abençoar a sua vida. Eu estou aqui lembrando de algumas coisas que passei nos últimos dias, de bênçãos, de vitórias, a qual eu vi o agir de Deus e estou com o coração inundado de muita gratidão. Espero que você seja inundado com essa gratidão e seja agraciado duplamente. Deus abençoe a sua semana de uma forma especial. Um beijo e até amanhã às 7h01 da manhã.